Olá, aqui é o professor Reinaldo Bugarelli e as minhas aulas falaram de cultura organizacional, diversidade, equidade e inclusão. Eu dei uma ênfase forte na questão do respeito e promoção dos direitos das pessoas LGBTI+. Que bom estar com vocês nesse podcast e essa ênfase que eu dei no curso, eu também dei uma ênfase dentro da ênfase, falando muito da contratação de pessoas trans. Por quê? Porque ainda é um grande desafio e, ao mesmo tempo, é uma grande possibilidade de adição de valor para as empresas, para a nossa sociedade, por motivos muito variados que você encontra lá no nosso curso. Nesse podcast, nós vamos tratar de um dos temas específicos das aulas, que é o tema de vagas afirmativas. Nada melhor do que ouvir quem trabalha com esse tema de pessoas trans, da inclusão de pessoas trans no mercado de trabalho, que é a nossa querida aqui, Maite Schneider. Maite, muito bem-vinda, é sempre um prazer estar com você, nós somos amigos, companheiros aí de trabalho nesses temas todos de diversidade, você é uma pessoa incrível, por isso que eu não quero nem te apresentar, porque senão vou ficar 3 dias te elogiando aqui. Mas eu queria muito que você trocasse ideias aqui falando desse tema específico, essa ferramenta dentro do processo mais amplo, né, de inclusão de pessoas trans no mercado de trabalho, tem falado de empregabilidade, que é um guarda-chuva ainda maior, né? Mas essa ferramenta, vamos dizer assim, esse meio específico, penso eu, das vagas afirmativas, que as empresas estão usando mais nesse recurso. Bem-vinda, Maite. Obrigada pelo convite. Ótimo estar aqui. Recíproca verdadeira, meu mestre aí, pessoal que eu aprendo tanto nessa jornada, tantas coisas legais, tantos aprendizados. Obrigada primeiro por toda, não essa oportunidade só, mas pela ceifada que você deu para a gente estar aqui, né, Rei, dando essas desbravadas e podendo falar deste tema que já é um afilamento, assim, nesse caminho que a gente tem que passar, né? Eu sou Maite Schneider, para quem não conhece, sou uma mulher trans de 52 anos. Venho também de antes do tempo da internet, falando, quando a gente falava de maneira mais ampla de direitos humanos, daí a gente foi vendo que direitos humanos eram esses, e a gente foi perfilando, aprofundando. Já passei aí por mais de 2.400 empresas diferentes falando dessa temática. Então, gosto muito não só de pensar este assunto, né? Eu tenho MBA na área de inovação, gestão estratégica e conhecimento, então eu gosto de ver também como é que a gente traz essa nossa teoria também para as práticas, né, Rei? E a questão de vagas afirmativas, de ações afirmativas, eu acho que eu queria falar um pouquinho antes, né? Porque geralmente as Fala. empresas muitas vezes têm um pouco de medo, né, Rei, dessa questão de vagas afirmativas, e pode, não pode, né? Mas a gente vem de um lugar, e aqui já foi abordado no curso que vocês estão tendo, passando por tudo isso, né? Quando a gente fala de discriminação, a gente está falando da discriminação no sentido negativo, né? Quando a gente tem preconceito, a gente sabe que todo mundo tem, né, Rei? Que é aquela maneira que a gente tem, aqueles condicionamentos, é aquele pensamento que nos afasta realmente da realidade de entender que cada pessoa é única, né? Da gente querer generalizar todo mundo e colocar em determinados estigmas e vieses inconscientes. Isso é um preconceito e todo mundo tem, né? Quando esse preconceito sai para ação, ele se torna em discriminação. E essa discriminação é uma discriminação negativa, que nos afasta de potências individuais, tanto em termos de soft skills, né, que são as habilidades subjetivas, quanto de hard skills, essas habilidades mais técnicas, acadêmicas que a gente possui, para realmente essa pessoa ter ou não ter competência vinculada a isso, né? Então, essa discriminação negativa, que é quando a gente fala de discriminação de maneira ampla, ela não é bem vista, né? A gente combate a discriminação levando informação, levando conhecimento, trazendo códigos de conduta dentro das nossas empresas, no nosso dia a dia, seja trazendo a criação de leis nas pessoas que estão aí, as nossas deputadas maravilhosas, trazendo esse corporativo para jurídico e tudo, né? Mas as pessoas desconhecem a terminologia discriminação positiva, né? Que é abraçado, inclusive, pela nossa Constituição, e quando a gente fala de discriminação positiva, né? A gente está falando de trazer esse um pouquinho mais perto, chegar um pouco mais perto dessa tal justiça social, né? Que procura estabelecer um equilíbrio entre essas garantias de pessoas que muitas vezes foram excluídas deste processo societário, né? Então, essa discriminação positiva, ela é extremamente não só apoiada, como bem-vinda, né? Não só em termos constitucionais, mas de garantias de leis, né? Por conta disso. A minha primeira formação, mesmo eu não concluindo, foi direito aí, né? Que eu fui até o quinto período, então eu sou uma apaixonada até hoje por leis, porque eu acho que a gente tem uma Constituição cidadã, a gente tem leis muito bem embasadas, se realmente a gente aplicar
aceitassem, as respeitassem na sua essência, né, meu amigo? E quando a gente fala de ação afirmativa, a gente está falando justamente de uma ação que vem pegar essa discriminação positiva como forma de acelerar esses processos para encontrar essa tal equidade que a gente fala tanto, né? Porque a gente sabe que a igualdade é algo, é uma utopia, é muito bonito, mas está um pouco longe, já que somos seres diversos, né? Somos quase 8 bilhões de pessoas no mundo, então somos 8 bilhões de diversidades, né? De atravessamentos, de papéis sociais, de características, de tudo que nos permeia. Então, quando a gente fala em ação afirmativa, a gente nada mais está falando do que usar dessa discriminação positiva, que é realmente benéfica, para acelerar esses processos, para diminuir esses abismos que existem de tantas desigualdades que a gente passa. Então, eu gostaria primeiro de esclarecer este ponto, né, Rei? E queria trazer algumas questões que eu pensei quando que você me trouxe essa temática, né, meu amigo, e que eu adorei falar sobre isso, porque tem alguns gaps ainda, né, que a gente, enquanto Transemprego, quem não conhece, até convido vocês que estão nos acompanhando aqui nesse nosso bate-papo rapidinho, mas que eu quero deixar de informação, vocês entram lá em transempregos.com.br, é totalmente gratuito, lá vocês podem divulgar vagas, vocês vão ver as empresas parceiras, que a gente está chegando em 2.600 empresas parceiras, vocês vão ver, tem a cartilha que a gente fez, que é uma das dicas maravilhosas daí, né, junto com o fórum, junto com outras 17 Tá super lá no empresas. material para os alunos, o Agora Vai, né? Alunos, O e que a nome gente, da antes de cartilha, das conversar duas com vocês, cartilhas. já até falamos aqui que vamos revisar ainda, e vai Vamos. sair nesse primeiro semestre essa revisão também que a gente vai fazer, o projeto Agora Vai, que a gente quer reativar esse projeto também, porque teve a pandemia, mas todo mundo nos cobra, sabe, Rei? O pessoal morre de saudade do projeto Agora Vai, que foi super histórico de ter encontrado. Mas fora essas coisas básicas, a gente tem alguns gaps, né, Rei? Acho que eu queria trazer esses pontos para vocês, para quem nos ouve aqui, começar a pensar dentro dos seus projetos em ações afirmativas, que vocês já viram que além de ser algo com garantias legais, então vocês não estão fazendo nada de errado, está fazendo inclusive algo muito assertivo no caminho de construção deste mundo melhor, com menos desigualdade, mas a gente ainda tem alguns gaps, né? Porque pensar de pontos positivos, eles estão postos, né? A gente sabe que teve uma evolução neste caminhar, desde quando o Rei veio trazendo essa discussão lá do começo, literalmente lá em final, né, do século passado, entrando nesses anos 2000 de maneira mais fortemente aí, nos últimos tempos cada vez de maneira mais acelerada, mas então os pontos fortes a gente sabe, o caminhar está sendo dado e uma visão, eu tenho uma visão sempre muito otimista desse copo que está na metade, mas sempre com essa visão do mais cheio. Então eu queria trazer dos pontos não tão otimistas, porque talvez eles sirvam para que você não caia nessas arapucas e para quem sabe, se você esteja vivendo essas arapucas, você consiga achar formas, sabe, Rei, de conseguir potencializar, quem sabe, uma ação inovadora, e aí a minha área, que é a inovação, para que a gente consiga dar um gás em todas essas mudanças, sabe, Rei? Acho que a primeira coisa que a gente tem de desafio é que as contratações, meu amigo, nessas áreas, né, e a gente está falando de vagas afirmativas nessa abertura, elas ainda são muito higienistas. O que eu quero falar com isso? Né? Que a gente ainda não está falando de interseccionalidades quando a gente fala de contratações. Por exemplo, é muito comum, né, eu sou a primeira LinkedIn, a primeira profissional trans a ser LinkedIn Top Voice, isso lá em 2019, né? E a gente continua falando até hoje, né? Eu continuo falando dessa interseccionalidade. Eu vejo algumas empresas, Rei, que às vezes abrem vagas, por exemplo, desses programas de ações afirmativas específicos, seja para raça, seja para questão de pessoas com deficiência, seja para questões. Agora, recentemente, a gente teve uma empresa abrindo para questões etárias e tudo, sabe, Rei? E eu vou lá no post da pessoa, muito feliz, lá no post que eles fazem de lançamento, e falo, vamos divulgar na Transemprego? E ele fala, não, este aqui é só para pessoas pretas. Esse é só para pessoas com deficiências. E eu falo, gente, mas não existe pessoa preta trans? Não existe pessoa preta com deficiência? Porque as pessoas ainda não conseguiram fazer essa intersecção. E é um negócio que a gente tem que pensar, Rei, porque quando a gente não pensa nessas amplitudes, dessas interseccionalidades, a gente acaba criando este gap que a Transemprego tem, por exemplo, que hoje em dia, por exemplo, levando em consideração mesmo as soft skills e hard skills da pessoa, mesmo nível de senioridade para determinada vaga, de conhecimento e experiência em determinada vaga, um homem trans é mais facilmente contratado que uma mulher trans. Se uma pessoa, além de trans, ela for preta, me dificulta em 72% a colocação dela numa vaga de trabalho, Rei, mesmo ela tendo as mesmas habilidades, soft skills e hard skills, Reis.
Se ela for uma pessoa com deficiência, eu não consigo colocar essa pessoa trans nem no programa de deficiência de vaga afirmativa de uma empresa que esteja abrindo essa proposta, entende? Então, acho que esse é o primeiro ponto. A gente tem que começar a trazer essas Perfeito. interseccionalidades, trazer esses lugares para a gente ter uma amplitude, principalmente nesses processos de ação afirmativa, sabe, meu amigo? Sabe? Então, acho que O este é um é ponto. isso que você está falando, inclusive, quem é da área, vai, de gestão de pessoas, mesmo não, que legal observar isso, né, que você trouxe, de olhar, falar: "Puxa, essas pessoas têm, olha aqui, a gente avaliou, seja para promoção, para tudo, ela tem as mesmas competências", vai, vamos resumir aí os hard skills e soft skills, Uhum. ela tem as mesmas competências medidas aqui, por quê? Qual é a barreira que está dificultando, né? Por É isso as isso. ações afirmativas, né, para As ações, corrigir isso, para enfrentar isso, quando a empresa quer, né, quando a e vem organização está. muito antes, né, Rei? Vem já da abertura do descritivo dessa vaga afirmativa, né? Então, em vez É, de só colocar pessoas com deficiência, você já pode colocar esses atravessamentos no descritivo, inclusive, né? Como forma de já mostrar que você tem um entendimento, além de mais amplo, muito mais acolhedor nesse sentido, né, meu amigo? Outra coisa é que, infelizmente, essas vagas afirmativas, quando elas acontecem, elas acabam ficando muito aí, ainda no eixo Rio-São Paulo, sabe, Rei? Então, elas não saem, mesmo empresas que têm, a gente trabalha aí, o fórum também trabalha com a grande maioria de empresas, são grandes multinacionais, etc. Ou seja, estão no Brasil espalhadas, umas mais, outras menos, mas que estão além de Rio e São Paulo, mas as contratações efetivas dessas vagas e os projetos que são feitos ainda são muito vinculados no eixo Rio-São Paulo. Então, ter uma amplitude um pouco maior disso vai fazer com que essa vaga afirmativa realmente chegue, todo mundo precisa, mas que chegue de fato naquela pessoa que tem muito mais carência dessa ação de vaga afirmativa de fato, sabe, Rei? Então, acho que esse é fora um desse ponto eixo, né. fora desse eixo Rio-São Paulo. Então, se você tem essa possibilidade, tente abrir os seus programas de vaga afirmativa em lugares que sejam. Pode abrir em Rio e São Paulo, mas tente abrir também, por exemplo, em uma outra área além de Rio e São Paulo, para a gente conseguir essa ampliação e mudar realidades, que né, a gente estava falando um pouco antes, né, Rê, que você estava até contando que você muda, inclusive, às vezes, a vida daquela cidade em função, a vida pessoal daquela cidade, né, através da inserção que essa empresa faz naquela cidade. A gente sabe disso, né? Porque às vezes aquela empresa naquela cidade é a força motriz, não só da economia, mas de mudança de conceitos, de valores e até de quebra desses preconceitos, né, meu O amigo? país é muito violento com pessoas Sim. LGBTI+, e com pessoas trans em geral. Mas na minha experiência, estou falando para você falar da sua, porque nós 2 circulamos bastante. Ah, e quando uma empresa, lá naquele local, inclusive essas grandes marcas, vai, mas pode ter outra também, mas as grandes marcas, quando elas se posicionam a favor de promover, de respeitar pessoas LGBTI+, pessoas trans, a generosidade, vamos dizer assim, ela acontece mais rápido do que as práticas de violência. Eu digo isso porque um dos receios das pessoas de falar: "Por que você não abre essa vaga lá em Pernambuco? Lá no interior de Pernambuco, lá no interior do Pará? Ah, aqui eu controlo, lá eu não tenho controle". Não confia que essa generosidade, vou usar esse termo, ela vai acontecer. A Cargill, por exemplo, outras empresas fizeram isso em alguns lugares, tidos como extremamente conservador, e o que aconteceu foi uma coisa boa. As pessoas acolheram muito melhor do que esperava, porque é isso, é no macro ali, é a coisa mais difícil nos dados nacionais, mas quando você olha uma empresa se posicionando, a vida é bela. As coisas não são tão complicadas como no genérico, né, no geral. É isso, né? A gente fez da EDP também, a gente fez um sistema que era também para o interior e tudo, fez em Guarulhos, mas fez também fora de Guarulhos, que era primeiro curso de eletricista de pessoas trans eletricistas formadas, né? Para essas subirem nos postes, etc., que a gente vê que é um ramo super, que nem você diz, masculinizante, É, masculinizador deste processo, né, meu amigo? E a mimimi. mudança foi linda, né? Então a gente vê cidades do interior com pessoas trans que não têm que abandonar suas famílias ficando nas suas cidades e mudando as realidades desses vieses e fazendo realmente a mudança acontecer em loco nesses lugares. Então é tão rico ver isso acontecer e a gente está vivo aqui para ver isso, né? E ver que a É sementinha isso. plantada É. ela tá realmente dando bons frutos, né, meu amigo? Um outro ponto que eu queria Hã, trazer é que por fim. normalmente
eu queria trazer isso como alerta para as pessoas, né? Este ponto é porque muitos desses processos feitos de vaga afirmativa, Rei, são extremamente longos, mais longo que os tradicionais, entende? E aí é uma culpa muito que eu tenho percebido da gestão da criação dessas vagas, sabe? Porque ela geralmente vem sobre muito medo de sofrer críticas externas, medo de que pode sofrer uma sanção as que estão dentro dentro das bolsas de valores. Então elas nunca sabem, né? Isso é desde marketing, o marketing que ela quer fazer, ela nunca sabe se isso vai ser positivo ou assertivo, ou como que o público vai ver. Então estão sempre nessa, o que vai afetar a marca empregadora ou não. Mas geralmente esses processos, quando acontecem, são extremamente longos, entende? A gente vê isso muito acontecendo, por exemplo, um processo de efetivação, por exemplo, de vaga afirmativa de pessoas trans, leva de 1 a 3 fases a mais do que um processo tradicional de contratação. Você passa por outros níveis, inclusive hierárquicos, né, durante esse processo. Então, ele é extremamente cansativo, desgastante para a pessoa trans, que já vem muitas vezes de um caminho de desgaste, de negativas, né? Mesmo tendo competências, como eu disse, né? Na Transemprego, 38,8% dos milhares de currículos de pessoas trans que estão lá, que é do Brasil inteiro, Rei, tem graduação, mestrado ou doutorado. E não conseguem emprego porque são trans. Não é porque não têm competências, não é porque são preparadas, entende, Rei? Então, fazer esses processos em pessoas que já sofreram é muito desgastante, é tortuoso. Então, já fica de alerta para você que está nesse processo de abertura ou que está pensando em abrir, para manter essa fluidez que você já tem. A gente fala tanto em cultura ágil, né, Rei? Nesse processo que a gente tem de fazer os processos serem rápidos, né? A gente que fala que não é nem mais mundo VUCA, é esse mundo PAN, é este mundo que está cada vez mais explode de acelerado, né, meu amigo? Mas fazer esses processos serem da mesma forma, eles não precisam ser diferentes. É por isso que tem que ter uma coesão anterior e um processo de maturidade, sabe? Então, contrate uma consultoria se você não tem, solidifique antes internamente este processo para não usar as pessoas como cobaia muitas vezes. Ele pode ser o primeiro processo, mas ele pode ser um primeiro processo que já seja um processo humano, sabe? Que não seja um processo cruel, porque, imagina, um processo de vaga afirmativa que seja cruel é de uma extrema crueldade, né, meu amigo? Então a gente vai para este lugar. Ele ser extremamente longo é desumano, é cruel. A pessoa não tem dinheiro nem para ficar indo e voltando, e mais uma entrevista, e mais um processo, é isso. Nossa, que É isso. bacana. Mais algum ponto de alerta? Ó, você deu 3 alertas aí maravilhosos. Eu daria mais um, que é nessas vagas Ah, afirmativas, né? Teria vários, mas aqui nosso tempo sim, é curto. Mas daí a gente vem em outros bate-papos da vida, é. né? Que eu tô com saudade de te encontrar, meu amigo. Mas também tá aí minhas redes abertas, é casadamaitê.com, quem quiser me procurar, lá tem tudo para me achar. Eu adoro bater papo, o Rei sabe. Então, como boa escorpiana, com ascendente escorpião e lua escorpião, né, meu amigo? Assunto aqui não falta, eu durmo pouco, gosto desse remeleixo. Mas um ponto que eu queria trazer é que essas vagas afirmativas, meu amigo, muitas vezes ela abre 1 ou 2 vagas, são poucas, né, as possibilidades e quantidades de vagas afirmativas. Então tenham cuidado com uma palavrinha que talvez algumas pessoas aqui não conheçam, ou talvez você já tenha abordado, não sei, que é tokenismo. Tenham cuidado com o Abordei tokenismo, no né? Quando a curso. gente usa. Você abordou no curso? Eu até brinquei com isso, Cuidado. Tokenista. Sim. Explica, fala. Depois eu falo da Não, outra é que eu este criei lugar, para né? brincar É aqui. este lugar de ser, às vezes, a única pessoa trans nessa É. vaga afirmativa. Então, é a única pessoa trans dentro do lugar. Por que eu falo cuidado com o tokenismo? Lógico que a gente tem que iniciar, e lógico que iniciar o processo, às vezes você não consegue colocar além de 10, uma 20, pessoa. Eu entendo todos esses processos, mas muitas vezes este processo, quando você é uma única pessoa trans dentro de um processo, a gente começou a ver isso muito na Transemprego, às vezes a pessoa começa a sofrer um processo de solidão, e essa solidão influi no resultado, inclusive, dessa pessoa, porque a cobrança sobre essa pessoa é muito grande. Ela entra, por exemplo, como uma analista de uma vaga e começa a ser palestrante, começa a ser consultora, e não foi contratada para isso dentro da empresa, meus amores. Ela não recebe, às vezes é uma pessoa tímida que nem falar quer da sua vida, mas ela é colocada nessa posição. Então, quando eu falo de tokenismo, é para ter este lugar de compreensão, entende? Que as pessoas, além de serem diferentes dentro da diversidade, que nós somos, todo mundo, entende, gente? É um lugar que muitas vezes ela pode se sentir solitária. Então, pergunte para as pessoas, efetivamente, cumpra o que você fala, de tipo, você é parte do meu time, eu quero
quero que você seja parte da minha equipe. Fazer parte da equipe é escutar essas pessoas e seus sentimentos, é fazer efetivamente, né? A gente fala de equidade, inclusão e equidade, né? Mas poucas empresas falam deste lugar de pertencimento, de fazer essas pessoas, incluir é colocar para dentro, pertencer é começar a ouvir essas pessoas, para além de colocar para dentro da casinha, entende, Rei? Então, cuidado, tokenismo. E às vezes você pode ter, eu tenho 5 pessoas trans na empresa, então eu não estou fazendo tokenismo. Se elas não estão na mesma área, na mesma equipe, continua sendo, porque na mesma área de 200 funcionários, ela é a única pessoa trans. E o problema não é ser a única pessoa trans, ela é ser a única pessoa trans e não ser tratada de maneira equitativa, não ser ouvida, ser mais uma lá dentro. Então, o tokenismo não está só em ser uma ou ser poucas dentro, entende, Rei? Está em essa pessoa efetivamente não ser parte do teu grupo ou não ser parte da tua equipe, sabe, Rei? Então, tome Concordo, cuidado falei com isso isso. também, e eu criei mais um que é a Arca de Noé, os casalzinhos, né? Mas não é tokenismo, porque não tem um, mas tem dois. Aí eu falo, os parzinhos, né? Parece a Arca de Noé. A Eu gente tem a escutei esses dias postura um de texto ainda inclusão. falando que tem muita gente, né? Eu não lembro se foi a Gabriela Augusto, acho que foi a Gabi Augusto aqui que falou, até ela chegou e falou assim: gente, tem gente achando ainda que é tipo máquina de cafezinho ainda, inclusão de grupos excluídos do processo societário. Eu não gosto de falar grupos minorizados, então eu falo grupos excluídos do processo societário. O pessoal acha que é tipo máquina de cafezinho, daí eu não entendi. Eu falei, mas máquina de cafezinho é a pessoa acha que basta ter uma, que não precisa outra. Tipo, eu já tenho uma máquina de café, para que eu preciso outra, né? Então, o tokenismo é um pouco disso, sabe? Muito bem, falamos muito mais do que a gente deveria, que é bom, né, esse tema, então nos perdoem, mas é isso. Maitê trouxe esses 4 alertas, o último aí bem para dentro, né, no processo de inclusão, como é que é esse ambiente e tal. Vagas afirmativas é meio, não é fim, né? É uma ação afirmativa, é uma ferramenta de gestão, tem que trabalhar várias outras questões para as coisas funcionarem bem. Você, como eu, né, Maite, a gente não gosta de oba-oba, coisas feitas por fazer, porque agora está na moda, está bonitinho, vaga afirmativa, exige um processo de maturidade, vamos dizer, né, do tema dentro da organização, por isso que eu quis trazer para cá esse tema específico, exatamente para incentivar isso. Maite, muito obrigado, que bom. Sigam Nada eu. Maite nas redes sociais, é isso, Top Voice, é uma pessoa brilhante, iluminada e que tem muito para ensinar para a gente sempre em vários temas, né? Uma das pessoas que mais entende de gestão empresarial e diversidade, né? Porque às vezes a gente entende de diversidade, mas nem tanto de gestão empresarial, além da tua formação aí toda, mas você cuida disso, né? De entender o que é gestão empresarial, uma tarefa nossa. Pô, obrigado, Maite. Obrigada, é um prazer, Rei. Todo mundo fica aí mega aberta para a gente trocar, porque acho que é trocando que a gente vai acelerando esses processos, né? Eu quero deixar uma frase só para fechar aqui o ciclo, fechar não, né? Para a gente, porque ciclo a gente só fecha quando ele termina, mas para deixar vocês aí pensando uma frase que é da Djanira, não da Djamila Ribeiro, aí, a nossa super, é da Djanira Silva, que diz assim, Rei, nessa vida a gente acha que a gente é o que a gente junta, né? O dinheiro que a gente junta, as roupas que a gente junta, né? Os trabalhos que a gente junta, mas a gente não é o que a gente junta, meus amores, a gente é o que a gente espera que vocês, através dessas vagas afirmativas, não juntem pessoas, mas espalhem através dessas boas ações os caminhos aí para a gente acelerar esses processos de encontro de um mundo melhor, que só pode ser melhor se for melhor para todo mundo, meu amigo. Obrigada de novo pelo convite aí a todo mundo e tô morrendo de saudades suas, viu? Tá, beijo grande.